Reaberta a sessão. Votação da redação final ao projeto de conversão em lei da medida provisória PLC 213 de 2017 da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 469.1/2017 da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação e sede do Centro Espírita Teresa de Jesus de Florianópolis para a Associação Espírita Teresa de Jesus de São José. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 349.5/2017, de autoria do Governo do Estado. Regime de urgência. Autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ao amparo do artigo 2º da Lei Complementar Federal, número 156, de 2016. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhores e senhoras servidores que vêm até aqui em grande número na defesa dos seus direitos e na defesa dos direitos do povo catarinense. Nós estamos discutindo o projeto de lei 349. Esse projeto de lei, ele entrou na casa em setembro e o nosso regimento interno tem um defeito que precisa ser alterado rapidamente, que o projeto primeiro vai para a Comissão de Justiça, para depois ir para as comissões de mérito. Então, nós temos o absurdo de um projeto dessa ordem, que envolve uma negociação de um contrato de 76 milhões, outro de 512 milhões, outro de 51 milhões, eles não são discutidos pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Imagine, se nem os deputados discutem este projeto, e nem os deputados acabam tendo conhecimento, imagine o povo de Santa Catarina se vai tomar conhecimento. Este projeto, ele permite a renegociação da dívida de Santa Catarina com o BNDES. Na argumentação, para renegociar, o atual secretário da Fazenda, Renato Dias Marques de Lacerda, faz uma exposição de motivos. E nessa exposição de motivos, ele alega o seguinte, que na projeção do serviço da dívida de Santa Catarina, nos anos de 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, como está aqui o gráfico, são os momentos em que Santa Catarina vai ter que desembolsar mais para pagar juros e para pagar o montante da dívida. Então, ele alega que Santa Catarina precisa alongar esta dívida. Bom, este mesmo secretário esteve aqui no dia 4 de outubro, numa audiência pública, que estava, o deputado Antônio Aguiar estava na audiência, quando eu fiz essa mesma afirmação. Secretário, Santa Catarina tem uma dívida consolidada, cujo desembolso maior vai se dar nos próximos 4 anos. Vossa Excelência reconhece disso? Ele disse assim, não, nós não reconhecemos, não temos esses dados.
não temos esses dados. Digo, mas como? Eu já vi esses números nos gráficos da Secretaria. Não, não temos. Eu não tinha percebido, mas aqui, no projeto que ele mandou no dia... Ele que assinou no dia 5 de setembro, está o gráfico. Está aqui o gráfico. Quer dizer, ou ele é um desinformado, o secretário, ou, como me pareceu aquele dia, utiliza aquilo que ficou famoso no Brasil como efeito recupero. O cara só informa aquilo que lhe interessa. Então, o governo quer renegociar a dívida. Claro que o governo precisa renegociar dívidas. É evidente que, em determinado instante, o governo tem que renegociar dívidas. Essas dívidas não foram feitas só pelo atual governo, tem que reconhecer, são dívidas históricas. Mas o atual governo de Santa Catarina, ele tem sido próspero exatamente nisso. Ele conseguiu aumentar a dívida, quer ainda emprestar um dinheiro do Fundan, que é para entregar para os municípios, dívidas a curtíssimo prazo, por isso que a situação de Santa Catarina nos próximos anos é muito delicada. E ele, além disso, está retirando o dinheiro de onde pode. É fundo de reparamento da justiça, tem um projeto para tirar o dinheiro lá do Porto de São Francisco, ele tirou o dinheiro da Previdência dos servidores. Havia um dinheiro da Previdência para se aposentar os novos servidores, que estavam entrando a partir de uma lei feita no governo anterior. Ele tirou tudo aquilo que tinha e botou no caixa atual para pagar dívidas atuais. Então, é um governo sem nenhum compromisso público com o Estado de Santa Catarina. E, a partir desse projeto, nós vamos ter logo a seguir o 350, que nós estamos aqui... Mas, senhor presidente, temos regime de urgência, continua com 10 minutos. 10 minutos, Vossa Excelência, quer. Vou ter que conceder aos demais, se assim for o caso. Senhor presidente, eu não vou tomar os 10 minutos. Então, esse projeto é um projeto de renegociação. A grande questão básica, e que nós vamos falar depois no projeto 350, é a maneira que se trata as questões públicas no Estado. E é um defeito do país. Cada um governa como se estivesse governando até o final do seu mandato. Ninguém tem uma visão daquilo que vai acontecer no futuro. Não tem uma visão daquilo que vai acontecer no futuro. Então, se a gente puder pegar todo o dinheiro, deputado Meriz, Vossa Excelência, que é candidato a governador, acho que é o único que tem aqui, talvez tenha mais algum aqui, mas o deputado Meriz é candidato a governador, e tem outros candidatos. Mas quem seja o próximo governador, veja o que está acontecendo. Esse governo atual está no final, talvez ele saia em dezembro. Agora, no final do ano, ele quer pegar todo o dinheiro que é possível, onde tiver, que é dinheiro do futuro, e gastar. Não podemos tratar desta maneira. Não podemos tratar dessa maneira. Não é? E aqui, ó, esta negociação aqui, ela também está submetida ao que vem no próximo projeto, que diz o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar as operações de crédito firmadas por recurso do BNDES ao amparo do artigo 2º da Lei Complementar Federal 156, que o próximo também trata dessas questões que tem que limitar o gasto com servidores e outros. Portanto, é evidente que é preciso fazer reforma da Previdência, ninguém desconhece isso, é preciso renegociar as dívidas, mas isso não pode ser feito com a visão de curtíssimo prazo, com a visão de que sempre o trabalhador, o servidor menor, eu digo menor no sentido salarial, evidentemente muito maior no sentido daquilo que é importante para o povo, no sentido salarial, é que tem que pagar a conta. É por isso que eu não vou votar a favor de nenhum desses dois projetos que vão ser votados hoje. Vou votar contra.
Na sequência, o deputado Gelson Merizio, por até 10 minutos. Senhores deputados, minhas palavras não serão especificamente sobre o voto em si das duas matérias, que farei depois no encaminhamento do voto. Mas me parece um tema extremamente importante para Santa Catarina, inclusive para os servidores, que querem no final do mês ter o seu salário pago em dia, querem o 13º no final do mês, como desejam os servidores do Rio Grande do Sul, como desejam os servidores do Rio de Janeiro. Essas questões importantes, como a dívida do Estado, ela tem que ser discutida sim. E temos que compreender também, deputado Coruja, qual é a origem dessas dívidas, porque é sobre elas que nós temos que fazer colocações que Vossa Excelência faz. Os últimos 20 anos, o Estado se debate com as letras que estão penduradas para serem resolvidas. O Estado se debate com 7,5 bilhões de débitos com a Invesc, onde a garantia das leis, das letras, são as ações da Celesc. O Estado se debate com a 401, que está hoje com 2 bilhões de passivo. Somado, só essas três contas, nós teremos mais de 20 bilhões de reais para serem equacionados. Da onde é que vêm essas dívidas? Elas foram contraídas todas em 1995, portanto, há mais de 20 anos. Estas sim impactam na saúde financeira do Estado, estas sim fazem com que todos os indicadores impeçam que se faça uma política pública diferenciada. Quando as pessoas que estão gritando agora deveriam prestar atenção e defenderem os seus direitos, que é ter um Estado saudável, que é um Estado que pague em dia a sua folha de pagamento, nós devemos aqui estabelecer um debate onde o processo público não fosse feito de forma fácil e demagógica, onde nós possamos vislumbrar o futuro sabendo que tem um precipício que nos aguarda logo ali na frente. Precipício que no Rio Grande do Sul foi deixado de lado. Precipício que no Rio de Janeiro não foi percebido e chegamos na situação onde nós chegamos. Por isso, em que pese os gritos que vêm da plateia, que aliás nem sabem por que estão gritando, porque nem sabem a matéria que está sendo discutida, mas que tem que ser compreendido e respeitado, eu quero dizer de forma muito clara que o governo que hoje apresenta esta matéria está discutindo os temas com profundidade. A renegociação que se impõe não é para este governo, até porque ele encerra no ano que vem. É para dar consequência para que as contas públicas possam ser cumpridas, o salário pago e todas as ações sociais públicas serem votadas. Por isso, a estes que hoje vaiam, quando tiverem o seu salário no final do mês pago em dia, quando tiverem o 13º no final do ano sendo pago, com certeza saberão reconhecer de um governo que está cumprindo com a sua obrigação. Atravessou a maior crise fiscal do Brasil, a maior crise econômica já gerada em um país. E mesmo assim, não aumentamos impostos, mesmo assim, pagamos em dia a folha de pagamento, mesmo assim, fazemos em dia as obras que estavam em curso. Não é com a conversa fácil que o Estado vai andar para frente. Não é com medo de vaia de tribuna que se constrói política pública, se constrói com responsabilidade. Por isso, deputado Coruja, quando Vossa Excelência vem a essa tribuna, deveria primeiro analisar qual é o perfil da dívida pública de Santa Catarina, ver onde é que ela foi composta, ver em que governo ela está calcada. E Vossa Excelência vai chegar a 1995, onde se emitiu as letras, onde se emitiu os debêntures da Celesc, onde se construiu o passivo da CC 401. O que o Estado faz hoje é criar condições para pagar em dia o salário do servidor público. O que o Estado faz hoje é criar condições para que o próximo governador possa continuar mantendo em dia suas contas.
Olhar para trás e achar culpados não resolve o nosso problema. Falar em futuro se requer responsabilidade. Seja quem for o próximo governador, ele terá que ter medidas duras, enérgicas, reduzir processo administrativo, para que possa aumentar policiais, para que possa aumentar servidor da saúde, e está aqui o Sindicato de Saúde. Nós temos que ter mais médico, mais professor, mais enfermeiro, mas não se fará isso com milagre. Se fará isso tendo, acima de tudo, responsabilidade fiscal. Por isso, discurso fácil, como feito pelo deputado Coruja, não ajuda Santa Catarina. Discurso fácil faz o Rio Grande do Sul ficar mais perto do Estado, faz o Rio de Janeiro ser a nossa próxima referência. Nós vamos votar sim a matéria hoje e vamos aprová-la, porque temos responsabilidade com Santa Catarina e com o nosso povo. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Roberto Salum com a palavra. Porém, eu quero fazer um pedido, agradecer às pessoas que estão aqui, que nós estamos respeitando, agradecer às pessoas que estão ouvindo e estão ouvindo os dois lados. Mas quero pedir encarecidamente para que todos vocês respeitem, seja o deputado que for, do lado que for, ouçam os dois lados, agora não impeçam a manifestação, porque senão a democracia só existe para um lado, e se ela só existir para um lado, nós vamos ter que tomar outras iniciativas para permitir que os parlamentares possam se manifestar. Vossa Excelência tem a palavra, deputado, mas aguarda até haver o silêncio. Senhor presidente, somando os 13 anos no qual fiz registro da rádio, somando com o tempo de polícia, 30 anos, eu estou esperando para receber uma promoção, me aposentar, já tenho 17 anos vencido, estou esperando a promoção há 15 anos. Então eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte: foi mal conduzido o processo, poderia ter sido acertado com a audiência pública. Os deputados aqui estão numa situação delicada, porque é constrangedor aquele que é responsável por tudo isso aqui não está presente. Sentou em cima do processo por mais de 40 dias. Merizos não tem culpa, presidente não tem culpa, tem o presidente da Comissão de Justiça. Assim sendo, eu vou falar pela minha consciência, porque eu falo para milhões de pessoas daqui a pouco às 19 horas. Voto a favor de tudo que está aqui, contra o congelamento do meu povo. Jamais vou participar dessa condição. Jamais vou participar daquilo que eu não tenho culpa. Jamais vou participar de quem não pediu para mim e me convenceu. Não estou preocupado com o plateia, se você aplaudir ou vou com a minha consciência. A favor do Estado, uma parte. Estou presente. Agora, para congelar o aumento que eu não tenho há 4 anos, eu saio da sessão agora. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Para encaminhamento. Deputado Dirceu Dresch, depois o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, neste projeto 349, que autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmado junto ao BNDES, a nossa bancada tem uma posição favorável a este projeto. Nós queremos discutir o 350 depois, no segundo momento, que é o projeto, na nossa avaliação, mais polêmico. Obrigado.
Para encaminhamento, deputado Ercido de Matos, líder do governo. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, recomendamos, para o bem do Estado, das finanças públicas do Estado de Santa Catarina, sim, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Ainda temos o requerimento do eminente deputado Fernando Coruja, que requer o deputado que esse subscreve com amparo no artigo 203, inciso 9 do regimento interno, solicita a votação artigo por artigo do projeto de lei número 349.5/2017. Está deferido o requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Deferido o requerimento pela ordem, deputado Nildi Sareta. Senhor presidente, apenas para esclarecer, inclusive as pessoas que estão acompanhando, a votação agora será do projeto de lei 349, que não é o projeto do congelamento, que é o 350. Eu só queria que isso ficasse esclarecido para a gente poder votar aqui de forma consciente. Esclarecimento. Senhor presidente. Deferido o requerimento. Senhor presidente. Antes de votar, deputado Fernando Coruja, para encaminhamento. Tendo em vista que esse projeto, sabemos aí que ampla maioria, inclusive o deputado Gestão de Camel a favor, eu retiro o requerimento do artigo por artigo desse projeto e mantenho do seguinte, que é o artigo... Retirado o artigo. Que é o projeto 300. Ou melhor, o requerimento que votava artigo por artigo, nós vamos votar o projeto, deputado Ercido Matos. Senhor presidente, eu entendo que o requerimento do deputado Coruja, no próximo projeto, tem que ser votado pelo plenário. De deferimento, deputado, mas vamos votar o 349 primeiro. Presidente, por uma questão de ordem. Deputado Osmerido, pela questão de ordem. Requerimento como esse proposto pelo deputado Coruja requer deliberação do plenário, não é deferimento, porque se trata da ordem de votação. Vossa Excelência, no momento oportuno, por gentileza, coloquem a apreciação, porque é um requerimento que muda completamente a forma de votação, tem que ser deliberado pelo plenário. Ok, próximo projeto. Esse está, o deputado retirou deste projeto 349 requerimento, portanto, nós vamos votar. Primeiro esse projeto. Só uma questão de ordem. Esta é uma questão que acho que precisa ser deliberada antes, porque se Vossa Excelência entender que esse requerimento tem que ser votado pelo plenário, aí eu vou retirar o requerimento e vou manter só o DVS, que exige a votação em separado do artigo 2º, que é exatamente o que trata da questão dos servidores. Do 350, né? O 349 eu retirei. Só quero saber se você... O 349 está retirado. Nós vamos votar o projeto de lei 349 na sua íntegra, conforme veio. Então, peço para a Excelência que, antes de iniciar o 350, delibere a solicitação do deputado Merizio para que, em função disso, eu delibero no plenário. Então, eu retiro a solicitação... Delibero no plenário de acordo com o regimento interno. Então, retiro a solicitação de artigo por artigo 350 e mantenho o DVS, que está colocado aí, para votação separado do artigo 2º, que está protocolado. Presidente, da mesma forma... Em votação, o 349.5/2017. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Votado por unanimidade. Aprovado. Em discussão, agora sim, o projeto 350.9/2017. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos ao contrato firmado com a União, com base na Lei Federal 9.496 de 1997 e na Medida Provisória Federal 2.192/70 de 2001, para a adoção de condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal número 156 de 2016. Em discussão. Deputado Fernando Coruja com a palavra.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, senhores servidores. O Brasil fez uma renegociação de dívidas na época do então governo Fernando Henrique e obrigou os estados brasileiros a pagar um alto percentual das suas receitas sobre a dívida. Essa dívida mostrou-se impagável e a dívida dos estados foi crescendo. E há necessidade clara de que os estados brasileiros se rebelem, reajam contra esta escorchante situação que obriga os estados a pagarem 12%, 13%, 14% da sua receita como serviço da dívida. Mas o que acontece? O governo quer renegociar a dívida. Mas, ao querer renegociar a dívida, ele coloca algumas cláusulas que querem que este pagamento, e aí eu falo para o deputado Merizio, independente de quem foi o responsável, porque eu não estou discutindo o responsável, se foi gente do meu partido, do PT, do PCdoB, do PSD, da Frente Liberal, do Democrata, porque já houve tantas mudanças de nome aí de alguns partidos, ele não sabe mais quem é que ficou devendo. Não estou discutindo esta questão. O que nós estamos discutindo é que há uma dívida feita por vários irresponsáveis e que agora precisa ser paga. Mas vejam quem é que está sendo chamado para pagar a dívida sempre. Quem é que é chamado para pagar a dívida na hora que dá uma crise? É o servidor público e, de maneira geral, a população, porque tem áreas. Aí uma discussão um pouco do tipo de Estado que a gente acredita. O Estado brasileiro, e eu reconheço, tem imensas dificuldades do ponto de vista de gestão fiscal, tem imensas dificuldades do ponto de vista das suas contas públicas, mas um Estado, quando está com essa dificuldade, é como uma família que está com dificuldade em casa, não tem que necessariamente reformar a casa, pintar a casa por fora. Está com dificuldade, tem que cuidar da saúde, da educação dos filhos, precisa cuidar da segurança, porque este é o Estado prioritário que eu acredito. Eu entendo que o Estado, quanto mais dificuldade tem, mais atenção ele deve dar a essas questões. O Estado precisa fazer a igualdade. Então, quando eu simplesmente sempre chamo, porque esse é o raciocínio de sempre, todo raciocínio que se faz quando há uma crise é esta. É esta. Agora, e o achatamento salarial, ele pega fundamentalmente determinados setores, como a saúde e a educação, que já tem um salário achatado de maneira geral, longe das outras profissões, é longe, porque o Estado brasileiro é um Estado que, de uma discrepância remuneratória, tem setores, vamos dizer, o Legislativo, vamos reconhecer, o Judiciário, o Ministério Público, alguns outros caras que são muito melhor remunerados quando você coteja e compara com os serviços públicos essenciais, muito diferente. Então, o que faz esse projeto? Ele é um projeto, de certo modo, de um acovardamento que os Estados brasileiros estão fazendo com a União. Porque o grande responsável pela dívida, como um todo, não é o... Tudo bem, pode ter havido lá problema com as letras, com a Celesc, várias ordens. Esse governo mesmo está deixando várias coisas para frente, não recolheu o ICMS da Celesc, não é? Que deveria recolher, está deixando para frente, tirou o dinheiro da Previdência, está botando para frente. São os governos brasileiros, vão sempre jogando para frente, vão sempre colocando para frente. Mas o grande responsável pela dívida brasileira é o governo federal.
o governo federal, que com determinados planos econômicos, levou a este buraco. E o que faz os estados brasileiros? Se acovardam, aceitam a imposição que está aqui, porque isso é uma imposição, tudo bem. Nós negociamos a dívida com vocês, mas vocês achatem o salário dos servidores de vocês, não melhore a remuneração, faço isso, faço aquilo outro. É uma perfeita lei de responsabilidade fiscal, que não é uma lei de responsabilidade fiscal de verdade, é igual a essa brasileira. Ela não pega o Banco Central, ela não pega o BNDES, ela não pega os grandes bancos de financiadores, que entregam o dinheiro do Estado. Veja essa JBS. O que aconteceu com eles? Se tornaram grandes empreendedores multinacionais, às custas do quê? Dinheiro do Estado. O BNDES tem não sei quanto. É o dinheiro do povo que serve para enriquecer meia dúzia, que tem iates, tem uns negócios, que está vendendo iate. Claro, veja o Estado brasileiro, o que ele é. O Estado brasileiro é isso, é um capitalismo de Estado. Os empresários reclamam do Estado, mas estão, como regra geral, os grandes, hein? Os grandes, para que não diga depois aí que vem o deputado Coruja é contra os empresários, que vem um discurso depois. Não, os grandes, JBS, a ArcelorMittal, Odebrecht, sei o quê, recebem grandes benefícios, subsídios e o dinheiro do Estado. E depois a conta para quem pagar? Quem é que paga a conta? Então é preciso ver isto. Nós não podemos, cada situação de crise, nós deixamos de investir em saúde e educação e vamos no servidor público. É por isso, senhores parlamentares, que eu vou votar contra esse projeto e estou destacando para votar em separado depois o artigo 2º, porque o artigo 1º permite a negociação, que negocie com a União, mas não nesses termos. Negocie com a União em outros termos. Os termos que deve ter um governo de coragem. A coragem de Santa Catarina não é apenas para entregar ou para submeter aquilo ao governo federal. A coragem de Santa Catarina tem que ser para reagir e dizer não às imposições do governo federal e defender a saúde, a educação e a segurança de Santa Catarina. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Gostaria de cumprimentar todos os servidores da saúde, servidores das demais áreas que aqui se encontram. Bem, o projeto de lei 350, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos ao contrato firmado com a União, com base na Lei Federal 9496 de 97, para a adoção das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal 156 de 2016, ele foi protocolado nesta Casa em 12 de agosto de 2017. Foi aprovado na CCJ por maioria 2 meses depois, em 17 de outubro. No mesmo dia, ele entra na Comissão de Finanças e Tributação, portanto, dia 17 de outubro. No dia 8 de novembro, na última semana, portanto, apresentamos um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública por parte da Comissão de Finanças e Tributação, que nós entendemos que é a comissão de mérito, porque se trata de renegociação da dívida e as condições, e, infelizmente, esse requerimento ele não foi aprovado. Primeiro, eu quero fazer esse registro, porque o nosso pedido na Comissão de Finanças,
ele tem como base a manifestação do presidente do TJ, o desembargador Torres Marques, que fala no seu ofício que esse projeto de lei afeta diretamente o programa de expansão das unidades judiciárias, acarretando a necessidade de revisão da viabilidade de manutenção das já existentes. Também a manifestação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que entende que o debate democrático deve persistir e o governo tem que ter a capacidade de ouvir a sociedade civil organizada. Se o governo tem os seus argumentos para a defesa do 350, numa democracia, entende-se que quem não é governo também tem o direito de se manifestar. E esse deveria ser o espaço do debate, não um cartório que põe carimbo e devolve como entram os projetos aqui no parlamento. Um outro pedido que também nos chegou e que embasou a nossa solicitação veio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, que da mesma forma manifestam essa preocupação. Outro pedido também do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina. Eu cito esses para dizer que todos os sindicatos que representam os servidores têm esse mesmo entendimento. Está aqui o Sintesp, né? Está aqui o Sindi Saúde, está aqui todos os sindicatos que estão preocupados com especialmente o que está descrito no projeto de lei, que é o artigo 2º. E o que diz o artigo 2º do referido projeto de lei 350? Ele, na verdade, faz uma menção à emenda constitucional 95, aquela emenda da Constituição que está colocando hoje a forca no povo brasileiro por 20 anos de congelamento de saúde, educação, agricultura, assistência, saneamento. O artigo 2º diz o seguinte: para a celebração dos termos aditivos relacionados com os incisos 1º e 2º do caput do artigo 1º desta lei, o Estado se compromete a estabelecer limitação aplicável nos 2 exercícios subsequentes à celebração dos aditamentos, do crescimento anual das despesas primárias correntes. Aqui está talvez o grande ponto de debate que nós fomos impedidos de fazer na audiência pública que protocolamos o pedido e que foi rejeitada na Comissão de Finanças. Nós escutamos muito que o Brasil está quebrado, né? Que o Brasil está quebrado, que não tem dinheiro e que, portanto, as finanças precisam ser controladas. No entanto, eu não consigo entender como que um país quebrado dá de isenção para o Itaú Unibanco 25 bilhões. Não dá para entender essa conta. São 25 bilhões. 25 bilhões que deixam de entrar para os cofres públicos da União e, por consequência, dos estados e dos municípios. Ah, deputada, mas é só 25 bilhões que o CARF decidiu. Mas nós temos aí 23 bilhões que a bancada ruralista no Congresso Nacional, para não autorizar a investigação do atual presidente da República, teve de presente 23 bilhões que não serão pagos para a Previdência. 23 bilhões que não entram nos cofres públicos.
E nós poderíamos falar ainda daquela mala de dinheiro que a gente vê todos os dias sendo negociada em Brasília, em troca de votos, para não processar um presidente que devia estar na cadeia respondendo pelos seus crimes. Por que eu quero trazer essas 3 situações? Porque esse país não está quebrado, não. Esse país tomou uma decisão com o golpe do ano passado. E está aqui, no 350, e esteve lá também, na emenda constitucional 95. Esse governo tem dinheiro para o sistema financeiro. Tem dinheiro para o sistema financeiro. Aqui não tem limite para sistema financeiro, mas tem limite para despesa primária. E o que é despesa primária? A gente precisa fazer o debate com a nossa população. Não é o servidor que é prejudicado. Aquele cidadão que vai no hospital para fazer uma cirurgia, que lá no oeste de Santa Catarina, de cada 15 pessoas que estão na fila de cirurgia, uma vai ter direito, uma apenas. Esse cidadão precisa entender que por 2 anos ele não terá direito. Ele pode morrer na fila, porque não tem investimentos novos na saúde. Então, o que eu quero dizer aqui é que se tornou muito fácil hoje no nosso país, muito fácil, com tamanha conivência, Congresso Nacional, os parlamentos estaduais e os poderes executivos cortar na parte mais fácil. É fácil, mas mexer nas estruturas que levam o orçamento do Estado, aí não se tem coragem, não se faz justiça. Por isso eu quero aqui traduzir, primeiro, meu sentimento de indignação, presidente, como membro da Comissão de Finanças. Nós fomos impedidos, como deputados, de fazer o debate. Primeiro, essa denúncia. Segunda denúncia, ao chamar para o plenário, sem passar pela segunda comissão, que é a comissão de mérito, nós não podemos nem apresentar emenda a esse projeto de lei. É outro golpe. Mas eu quero dizer que a maior tragédia vai ser quando nós voltarmos para os nossos municípios e um cidadão for machucado, assassinado, violentado por falta de policiais. E aí nós vamos dizer, tá ruim? Vai ficar pior, porque por 2 anos não terá. Deputada, 30 segundos para concluir. Nós teremos que dizer para quem nos procura, tá ruim a saúde? Falta profissionais? Tem fila? Tá ruim a segurança? Escolas em precárias condições? Professores mal pagos? Ficará pior, porque por 2 anos não poderá ter incremento de novos trabalhadores e a ampliação de serviços. Por isso eu voto contra. Obrigada. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, eu imagino que estejamos no parlamento catarinense numa democracia, e democracia seja ouvir, falar, ouvir, ponderar. É isso que eu aprendi sempre, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que nós tem aqui algumas explicações técnicas a fazer. Estamos lendo um outro projeto. Primeiro, obrigado pela atenção. Primeiro,
a União, a negociação da dívida é uma imposição da União. Ou nós assinamos o alongamento da dívida, ou nós vamos retirar do caixa de Santa Catarina aproximadamente 7 bilhões de reais que seriam investidos nas áreas essenciais. Esse é o primeiro ponto, imposição da União. Segundo, senhor presidente, eu quero continuar a leitura do artigo 2º, deputada Carminati, e dizer que tecnicamente, está escrito aqui, os repasses constitucionais estão mantidos. Não é verdade que vai tirar dinheiro da educação e da saúde. Não procede. Mais do que isso, o congelamento dos gastos, a linha de corte é 2017. Será feito para as secretarias de estados, e aí nós poderemos sim, porque no ano que vem vai ser aplicado, a base de gasto é desse ano, com a aplicação do IPCA, ou seja, da inflação. Portanto, não está congelado o salário do servidor, deputada Carminati. Claro que não. A senhora professora sabe disso. Se nós vamos aplicar a inflação em cima do que foi gasto esse ano, nós poderíamos corrigir o salário até o índice da inflação. Terceiro, deputado Mauro de Nadal, o governo vai promover economia na atividade meio e poderá suplementar ainda mais, acima do teto constitucional, as áreas essenciais de Santa Catarina. Mais do que isso, os poderes, será congelado o 12º dos poderes em 2017, Padre Pedro. E hoje o indexador dos poderes é o crescimento da economia. Se nós congelarmos o 12º dos poderes, com a aplicação do IPCA, vai sobrar recursos no caixa do governo, porque os poderes vão receber menos recursos, e esse dinheiro deverá ser aplicado nas áreas essenciais. Muito bem. Eu quero, senhor presidente, eu quero dizer que nós estamos aqui num debate, pena que não estão presentes aqui os empresários, os trabalhadores da fundição, a dona de casa não tem tempo para vir aqui. Não estão aqui, infelizmente, para discutir esse tema. Talvez não tenham tempo, mas estão acompanhando atentamente em todo o estado de Santa Catarina. Dizer que nós estamos preocupados com o futuro de Santa Catarina. Estamos preocupados com a economia de Santa Catarina. Estamos preocupados atuando para que o estado de Santa Catarina não entre na bancarrota que entrou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que nem sequer pagam os salários. Os nossos salários são pagos em dia. O 13º foi pago adiantado. Essa é a grande verdade. Ninguém aqui está votando contra servidor. Estão tentando induzir os servidores ao erro. Nós vamos votar esse projeto de lei porque ele é importante para Santa Catarina, porque ele promove a economia na atividade meio e porque nós vamos economizar 7 bilhões de reais para os cofres públicos. Essa é a verdade. Talvez a verdade doa, mas ela tem que ser dita, porque o nosso estado tem um governo competente, equilibrado e está com as contas em dias e pagando em dia. Obrigado, senhor presidente. Último inscrito para falar, o deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência quer fazer o debate também. Então, posterior, ainda na sequência, a deputada Ana Paula Lima. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem a palavra. Quero cumprimentar o senhor deputado, presidente, os deputadas e os deputados aqui presentes.
para começar a minha fala, eu quero dizer que, nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. Então, quero falar, começando com essa palavra, quero falar não para vocês aqui, porque vocês não querem ouvir, quero falar para o nosso catarinense que está acompanhando aqui. Primeiro, quero dizer, deputada Luciane Carminati, deputado Dirceu Dresch, deputada Ana Paula, eu não votei no governo que está aí. Eu não votei no governo que está aí. Eu não votei no governo que impôs esta lei. Eu não votei no 13. Vocês votaram. Vocês votaram. Vocês votaram. Eu não votei no governo Temer. O Temer era o vice da Dilma, que era a apadrinhada do Lula, que afundou esse país. Que afundou esse país. Então, eu quero dizer aqui que eu estou muito tranquilo com relação a isso daí. Agora, o que me chama a atenção, deputados, o que me chama a atenção é ver aqui a bancada do PT reclamando que este nosso acordo aqui, por imposição do governo, que vocês votaram, eu não votei na Dilma, vocês votaram. Mas olha só que interessante, deputado Joaquim, o mesmo partido que vem aqui, senhor presidente, e diz que não quer, deputado Dalmo, que votamos um congelamento de 2 anos, é o mesmo partido, deputado Zamilton, que votou no Piauí, deputada Luciane, o seu partido votou no Piauí, que é governo, e votou no Ceará o congelamento. Pera lá, deixa eu só dizer. Aonde o PT é governo, deputado Parisotto, o congelamento é de 10 anos. Tá aqui, ó. 10 anos. 10 anos. Aonde o PT governa, o congelamento de salário é 10 anos. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, senhor presidente. 10 anos. No Piauí e no Ceará. Tá aqui, ó. PT, ó. Agora aqui, ó. Eu estou muito tranquilo. A deputada está dizendo que eu estou enganado, que vocês não são do PT. Ela está dizendo que vocês não são do PT. Bom, eu não votei no governo que está aí, que exigiu que os estados congelassem. O que nós estamos fazendo aqui é um congelamento. Agora, quem deveria de estar aqui não está, senhor presidente. Quem deveria de estar aqui não está. Quem deveria de estar aqui é a sociedade que está lá fora trabalhando. Eles é que deveriam dizer para nós se nós deveríamos estar votando ou não votando. Agora, vir aqui para fazer o que não é a verdade, ou querer misturar as coisas, eu quero dizer que eu estou muito tranquilo, porque eu vou votar não só por obrigação constitucional, por conta que é o governo federal, que a origem é do Partido dos Trabalhadores, que votou e exigiu isso, mas também por entender da mesma forma que o deputado Darcy disse aqui, não tem congelamento de salário, vai poder chegar no IPC. Não tem. Agora, se nós não fizermos, é irresponsabilidade. Por isso, deixa eu dizer mais uma vez aqui, a melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista, porque ser vaiado por petista
é que você está no lado certo, está no lado do Brasil, está no lado do cidadão. Por isso, eu voto a favor. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Gelson Merizzi, pela ordem. Presidente, conversei com o deputado Coruja, com a colaboração do deputado Dirceu Dresch, para que nós possamos, fruto de um acordo, votarmos primeiro o projeto e, na sequência, o destaque, que não altere em nada a discussão e nem a ordem de votação. E pedir a Vossa Excelência, uma vez que algumas pessoas precisam se ausentar, que pudesse abrir o painel do projeto e nós continuamos a discussão com todo o direito e o tempo necessário para votar, ao entendimento da bancada do PT, o deputado Dirceu, e também com o deputado Coruja, se Vossa Excelência concordar. Como houve acordo, nós vamos abrir o painel para votação, sem prejuízo da deputada Ana Paula, que vai usar a tribuna. Senhor presidente. Deputada Ana Paula, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento os colegas e a deputada Luciane Carminati, deputada Dirce, cumprimento os servidores da área da saúde e a comunidade que está presente. Quero aqui dizer que gostaria que toda a nossa comunidade, as donas de casa, os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem acompanhar o parlamento catarinense, que eu tenho certeza, se acompanhasse, muitos deputados que estavam aqui não voltariam para essa casa diante de tamanha irresponsabilidade que tem com o povo de Santa Catarina. Primeiramente, fora Temer, porque ele está fazendo uma desgraça no nosso país. Tem muito deputado federal que teve a coragem de tirar uma mulher honesta do poder, mas foi frouxo em tirar o Temer do poder. É essa a realidade que está acontecendo no nosso Brasil. Eu votei sim na Dilma, mas eu não votei em Raimundo Colombo, porque ele é um retrocesso para Santa Catarina. Então a responsabilidade que acontece nessa casa não é do governo federal, é do governo do estado de Santa Catarina. E dizer mais, foi a presidenta Dilma que salvou o governo de Raimundo Colombo, dando empréstimos na ordem de 10 bilhões de reais para fazer investimento. Então teria que ter agradecimento, não para ele, mas para o povo de Santa Catarina. A minha declaração de voto, senhor presidente, é que esse governo, quando fez a sua campanha eleitoral, disse que a prioridade número 1 era a saúde, a número 2 era a saúde e a número 3 era a saúde. Eu acho que foi um retrocesso à saúde pública do estado de Santa Catarina, porque ela está em crise por falta de investimento. Digo, porém, que o que quer se reproduzir na data de hoje aqui é a PEC da morte. É 2 anos que não vai ter mais investimento na área da saúde, na área da educação e também na área da infraestrutura. O congelamento de salário, sim, aos servidores do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e há uma carta do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra esse projeto, e todos os parlamentares também receberam. E também do Poder Legislativo. Então, dizer que não afeta, vai afetar em muito, vai afetar bastante. E as outras questões, senhor presidente, os parlamentares aqui que são responsáveis por não haver debate desse projeto não estão na casa hoje, estão no exterior. Sentaram em cima do projeto para não haver discussão com a nossa comunidade, com as donas de casa que foi falado aqui, com os trabalhadores e trabalhadoras. Esse projeto passou em apenas uma comissão, não passou nas outras comissões, não foi para debate para fazer as emendas necessárias e devidas para que a gente possa aqui votar com mais clareza. Não aconteceu nada disso. Essa casa aqui parece que é a homologação do que o governo diz. Os deputados não têm acesso ao projeto, não discutem projeto, não fazem emendas ao projeto. Esse projeto entrou, ficou numa comissão e a maioria do que está aqui não tem conhecimento, minha gente.
botar um projeto para congelar durante 2 anos investimentos nas áreas que mais precisa é uma negação. Em contrapartida, senhores parlamentares, o Estado, os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina, porque este governo de Santa Catarina é governo para alguns, não é para a maioria. Enquanto nós estamos com as nossas rodovias estaduais em frangalhos, a nossa saúde que não tem mais vaga, a lista de espera está imensa, não tem investimentos nos nossos hospitais, 400 escolas fechadas em Santa Catarina, minha gente. Isso é um governo para o povo? Não. Então, em contrapartida, senhores parlamentares, deputado Mauro de Nadal, os benefícios fiscais aqui são imensos. Os benefícios fiscais no estado de Santa Catarina são maiores do que os gastos na área da saúde e da educação. É um erro isso aí. Nós vamos botar as nossas digitais num projeto dessa natureza. Mantém renúncias fiscais na ordem de 27,18 da Receita Corrente Líquida do ano 2016. Editou uma medida provisória que passou nessa casa para perdoar uma dívida ativa na ordem de 13,99 bilhões. Então, a gente perdoa para os empresários, para os ricos do estado de Santa Catarina, em contrapartida vai faltar para a maioria da população. O meu voto é não a esse projeto. Muito obrigada. Deputado Dirceu, deixo Vossa Excelência ficar em encaminhamento de voto. Eu quero 2 minutos para falar, senhor presidente. 2 minutos, abrimos o painel, porque daí encerra a discussão. Relembrando que nós votamos o projeto por um acordo, para depois votar o requerimento do deputado Fernando Coruja. Certo? Senhor presidente, eu já usei a tribuna hoje para tratar sobre este projeto, que impacta, sim, na vida da população catarinense e com muita profundidade. Se já temos uma dívida, segundo a própria Secretaria de Saúde, passa de 800 milhões. Se nós já temos problema de falta de policiais, a educação com graves problemas, a infraestrutura, as empresas agrícolas, este projeto vem trazer mais desgraça para o povo catarinense. Por isso, deputado Kennedy, eu quero dizer para o deputado que, com certeza, se a presidente Dilma fosse presidente do Brasil ainda, este tipo de projeto não chegaria a esta casa. Não chegaria a esta casa. Então, é fruto, inclusive, uma pergunta para o povo catarinense. Deputado Kennedy disse que não votou neste presidente. Nós também não votamos nesse presidente. Quem é responsável por este presidente, inclusive o seu partido, seus deputados federais que contribuíram neste golpe e são responsáveis por esse presidente que está aí. Então, nós jamais vamos assumir a responsabilidade por este tipo de projeto, porque o nosso projeto nacional que a presidente Dilma construiu e disputou a eleição e ganhou a eleição, não foi dessa destruição da política pública, este tipo de projeto que tira direito do povo, dá para os banqueiros, dá para as multinacionais e não ajuda a política pública. Por isso, votamos contra esse projeto. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 23 sim, 6 não, nenhuma abstenção. Aprovado. Eu não votei ainda, senhor presidente. Voto contrário, 7 votos contrários, com 23 a favor, nenhum voto na abstenção. Agora, nós vamos votar o artigo... Deputado Darcy de Matos. Nós vamos votar o artigo 2º. Vamos votar no painel. Quem votar sim, vai manter o artigo. Quem votar não pela proposta do Fernando Coruja, retira o artigo 2º. Eu concedo a palavra ao deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, o projeto tem 3 artigos. O primeiro é que autoriza o Executivo a celebrar
esse contrato com a União de aditamento. O terceiro diz que as garantias originais ficam mantidas. O segundo é o da polêmica. Eu estou propondo que se retire o segundo e que fique aprovado, então, só o primeiro e o terceiro. O que diz o segundo? O segundo é o que diz que as despesas primárias correntes, elas não podem ser ampliadas, exceto, e é o exceto que levantou o deputado Darcy, exceto as transferências constitucionais e a formação de patrimônio do servidor público. Ora, claramente por esse dispositivo, o salário fica congelado. O que não fica, que pode ser corrigido pelo PASEP, pelo IPCA, é apenas o PASEP, que é a formação do servidor público, e as transferências. Então, que o dispositivo serve para congelar as despesas primárias, não há dúvida nenhuma, basta ler aqui, não é? Houve um debate entre a deputada Carminati e o deputado Darcy, mas evidentemente que há um congelamento dos gastos. Então, que fique claro aqui, para quem quer votar para a manutenção do dispositivo, que está votando, sim, pelo congelamento, que está votando, sim, para que nesses próximos 2 anos não seja possível, como levantou a deputada Carminati, contratação de servidores e outros aumentos. Por que nós queremos tirar esse dispositivo? Porque nós entendemos que o governo precisa fazer um acordo com a União, mas não precisa se submeter àquilo que a União exige. Nós somos uma unidade autônoma da federação. Se nós temos que submeter a tudo, então vamos discutir o Sul é meu país daqui a pouco, que estão falando por aí. Claro, porque se você tem que se submeter a tudo que a União diz, um governo absolutamente centralizado, você não tem nenhuma autonomia. Eu entendo que nós, o povo catarinense, tem que ter autonomia para discutir, sim. Não pode ser uma coisa uniforme. Aliás, o governador de Santa Catarina tem repetido, e aqui o pessoal pode me ajudar a dizer que isso é verdade. Ele tem repetido em qualquer lugar que Santa Catarina está muito bem. Tem propaganda. Santa Catarina é o melhor estado. Estamos pagando as contas em dia, não temos problema. Então, que coisa é esta? Que ele diz que está tudo bem, nos bastidores aqui, o pessoal diz, mas olha, se não votar assim, estamos quebrados. O Estado está falimentar. Não é possível. O governador está dizendo que está tudo bem. Aliás, eu tenho dito sistematicamente, já não é agora, há 3 anos, que é preciso tomar cuidado. O governo está tão bem que quer tomar um empréstimo de 700 e poucos milhões, com um juro altíssimo, com 1 ano de carência, para dar para os municípios. Está discutindo isso. E eles querem aprovar rapidamente isso aqui, ainda para poder pegar esse dinheiro. Então, se está tão mal assim, como é que vai tomar um empréstimo dessa ordem? Eu, sinceramente, acho que o governo deveria fazer negociação, deveria negociar, mas deveria suprimir esse artigo 2º aqui, ó. Esse artigo 2º que diz que você tem que submeter à Lei Complementar 156, que é aquela que congela as despesas primárias e congela, portanto, o investimento em serviço público de Santa Catarina. Portanto, eu peço o voto não, para que fique apenas o artigo 1º e o 3º, e o 2º, que é o da polêmica, seja retirado. Encerrada a discussão para encaminhamento de voto, deputado Darcy de Mato, líder do governo. Senhor presidente. Lembrando que quem vota não vai tirar o artigo 2º. Quem vota sim mantém o artigo 2º. Assim que Vossa Excelência fazer encaminhamento, nós vamos abrir o painel para votar e depois de votado vamos encerrar a sessão convocando outra extraordinária para votar a redação final de leis. Vossa Excelência tem a palavra. Oi. Senhor presidente, a nossa recomendação é voto contra a proposição do deputado Coruja
favorável à manutenção do artigo, ao projeto original, pelo seguinte motivo: a Lei Federal 156, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece o plano de auxílio aos estados, define o conteúdo do artigo 2º. Portanto, com a extinção do artigo 2º, a negociação fica prejudicada, senhor presidente. A recomendação do voto é pela manutenção do artigo, senhor presidente. Se eu entendi, Vossa Excelência está caminhando o voto 1. Voto sim. É isso? Não, mas o voto 1 é... Voto sim, senhor presidente. 1. É o contrário. Vamos abrir o painel para votação. Antes de abrir o painel, o deputado Antônio Aguiar vota sim, vota 1. Por problemas técnicos. Vamos ver se consegue resolver. Vamos conferir os votos. Vamos abrir o painel. 20 votos sim com o deputado Aguiar, 7 não, nenhuma abstenção. Mantido o artigo 2º. Encerrada a votação. Encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, declaro a presente sessão. Vamos votar a redação final ao PL 349.5/2017, que autoriza o Poder Executivo a renegociar operações de crédito firmadas com recurso do Banco Nacional, BNDES, amparado no artigo 2º da Lei Complementar Federal 156/2016. Em discussão, não havendo quem discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 350.9/2017. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos ao contrato firmado com a União, com base na Lei Federal 9.496/97 e na Medida Provisória Federal 2.192.70/2001, para a doação de condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal número 156/2016. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Com voto contrário, deputado Sareta, deputada Luciane Carminati. Deputado seu direto, deputado Ana Paula Lima. Está em votação a redação final do PL 350.9/2017. Isso.
Com voto contrário, também o deputado Dirceu Dresch, deputado Padre Pedro. Ana Paula Lima. Desculpa, e Ana Paula Lima. Aprovado pela maioria. Na sequência, discussão e votação em turno único. Não, agora só requerimento. Só os requerimentos. Pedindo informação e requerimento. Pedido de informação 128, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário da Saúde informações referentes à demanda na urgência e emergência, falta de leitos e insuficiência de recursos humanos e da implantação do sistema no atendimento de urgência e emergência do Hospital Regional de São José, Dr. Homero de Miranda Gomes. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 129, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da efetiva liberação dos valores para a reforma parcial da Escola Básica Altino Flores, no município de Anitápolis, em discussão. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 261, deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos à senhora Lorena Stark Schmidt, da APAI de Blumenau, pela eleição à presidência da Federação dos APAIs do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 262, da deputada Dirce Ardenscheider, manifestando aplausos à diretoria da Escola de Ensino Fundamental Monte Alverne, do município de Ituporanga, por vencer a etapa regional sul do Prêmio Gestão Escolar 2017. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 263, da deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do Estado pelo abono das ausências no dia 10 de outubro dos trabalhadores da educação, em manifestação na Assembleia e na Secretaria da Educação. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 264, do deputado Darcy de Matos, manifestando apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e aos deputados federais de Santa Catarina a aprovação do projeto de lei 7.647/2010, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de terapeuta ocupacional e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 265, do deputado João Amin, solicitando ao ministro de Desenvolvimento Social seja envididos todos os esforços para que o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social do município de Blumenau seja normalizado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 266, do deputado João Amin, solicitando ao ministro de Desenvolvimento Social que sejam envididos todos os esforços para que se opere a plena recomposição do orçamento federal destinado ao Sistema Único de Assistência Social para o exercício 2018. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 267, do deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao presidente da Celesc para que cesse os transtornos vividos pelos munícipes de Guarujá do Sul pelas constantes quedas de energia elétrica que têm causado insustentáveis prejuízos na área rural e urbana. Em discussão, em votação, com meu voto favorável. Aprovado.
Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 1042, do deputado Padre Pedro Baldiceira, requerimentos 1043 e 1044, do deputado Antônio Aguiar. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 797, da deputada Ana Paula Lima. Indicações 798 a 802, do deputado Neudi Sareta. Indicação 803, da deputada Dirce Ardenscheider. Indicação 804, do deputado Dirceu Dresch. E indicação 805, do deputado Padre Pedro Baldiceira. Fim da ordem do dia. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar, a sessão convoca outra solene para segunda-feira, às 19 horas, com sessão da comenda do Legislativo Catarinense, ou seja, segunda-feira, dia 20. Está encerrada a sessão.